Vamos falar com você, mulher, que nasceu nos anos 80 e por algum motivo ainda não engravidou. E agora? Tenho 36 anos, vou fazer 37, um pulo para 40 anos e ainda não sou mãe. E agora? Será que estou atrasada demais? Será que eu sou egoísta? Será que os tempos mudaram? Será que dá tempo de ter mais de um ou dois filhos com segurança? Problemas na gestação. Primeiro ponto é saber a razão de você ainda não ter engravidado. Se você está tentando, e por algum motivo de saúde não engravidou, acredito sim, que seu sonho se realizará, pois Deus traça planos e nos molda segundo a vontade dele, e se não vier do seu ventre, e você nunca pensou em adoção, considere essa possibilidade com carinho, pois certamente Deus lhe recompensará pelo bem que farás. Sei que parece distante para muita gente a adoção, pois você não sabe ainda o que está reservado, mas fique certo de que por meio da adoção você, além de se realizar como mãe, terá muitos pontos positivos, pois a fase de puerpério e de dificuldades iniciais de uma gestação você não passará. 2. Não tenho vontade de ser mãe. Será que você não quer ser mãe, ou tem medo de engravidar? Vamos falar sobre medos? Aqui vamos falar abertamente com mulheres, que por muitas razões até hoje não engravidaram, assuntos que serão tratados sem julgamentos e sem filtros. Essa razão pode ser desencadeada por diversos fatores, como por exemplo, medo do parto, medo de não saber como lidar com a gestação, medo de engordar, medo de ficar feia na gestação, medo da queda de cabelo, medo de ter acne, medo de enjoos, medo dos pés inchados, medo de mudar muito a feição, medo de não voltar ao trabalho, medo de perder o trabalho, medo de perder as amizades, medo em projetar a imagem do filho e se frustrar, medo de competição, medo de não ter quem ajude, medo da sogra. Julgar, medo de o parceiro abandonar, medo de não ter dinheiro, enfim, poderíamos listar motivos infinitos, mas sim, esses são alguns dos medos que passam na cabeça da mulher. Certamente a mulher é a pessoa que tem o maior peso da responsabilidade em uma gestação, e essa preocupação de certa forma é válida, pois no final das contas, é você e seu filho. Por mais que você tenha ajuda, você carregará essa criança, e na sociedade em que vivemos, a mulher sem filhos é julgada e a mulher com muitos filhos também. Então, decida você, a hora certa, mas essa decisão deve ser ponderada com maturidade. Saiba que em relação ao seu trabalho, você tem estabilidade, desde o início da gestação até seu filho completar 5 meses, além de todos os direitos decorrentes desta estabilidade, como por exemplo, direito ao intervalo para amamentar e direito ao salário maternidade. Fatores como analisar sua vida nos próximos 10, 20, 30 anos é certamente o melhor caminho. Certifique-se que seu parceiro também quer essa criança, não se aventure. Em segundo caso, pense de forma equilibrada, sempre projetando sua vida. Em terceiro caso, cerque-se de pessoas com filhos, ofereça ajuda, procure saber como funciona a dinâmica com filhos, pois dessa forma você se antecipará à sua nova rotina e ainda terá uma breve noção de como educar. Procure por mães que priorizam a educação. Aqui eu não estou falando de colégios caros, não. Aqui eu estou falando de mães que não temem em corrigir esses pequenos, e que impulsionam eles para o mundo, criando filhos sem medo, que ajudam nas tarefas de casa, pois isso é para o próprio bem deles. Ainda há quem tenha medo de ser mãe, pois suas amigas, primas e vizinhas fizeram aquele chá de fraldas, chá revelação lindíssimo, cheio de gente, comida boa, ou seja, gastou muito dinheiro, e você, simplesmente prefere investir o seu dinheiro no enxoval que é prático, e no que de fato, vale a pena para a criança, pois não acredita que precisa de tudo isso em torno da maternidade, ou ainda por achar isso tudo uma besteira. Bem, nesse caso, seja firme sobre sua decisão, escolha você o que quer e o que não quer na sua gestação. A gestação é sua, e você não precisa agradar todo mundo nesse momento que você precisa se priorizar. Ainda sobre gastos, será que filhos trazem mesmo tanto gasto? Ou será que são os pais que, a fim de manter um padrão ditado por outros pais, se comportam gastando além do que deveriam? Parto, escola, lanche escolar, livros escolares, tratamento médico da criança, tudo isso está disponível de graça. Sim, de graça.
Diferente de outros países, temos aqui no Brasil todo esse aporte oferecido, e às vezes, no seu bairro, e você não usa o serviço por vergonha, sim por vergonha do que vão pensar de você. O certo é que, o filho sairá muito caro sim, a depender das suas escolhas e da necessidade de agradar e realizar o desejo de quem não paga suas contas. Se você tem dinheiro sobrando, opte em fazer uma carteira de investimentos, é simples e tem muita aula aqui no YouTube sobre esse assunto, ou ainda fazer uma aula de inglês, entre tantas outras atividades interessantes que você poderá ter o privilégio de aguçar novos sentidos e habilidades suas e do seu filho. 3. Não quero ser mãe. Por fim, você mulher, que decidiu na terceira década da sua vida, chegando aos 40 anos, que não quer ser mãe, você tem todo esse direito. Se mesmo falando de todos os medos, a falta de desejo está bem claro na sua consciência, saiba que você não é uma pessoa má. Você pode sim priorizar sua carreira, ou então simplesmente optar por não ter filhos. Não leve em conta os julgamentos, não se culpe e cerque-se de pessoas boas, fuja de pessoas fofoqueiras, maldosas e evite contar seus próximos passos. Seja firme e casca grossa com as piadas maldosas, mas também se abra com pessoas que você confia, ou tente entender seus sentimentos mais profundos com profissionais que vão direcionar sua consciência ao que te faz pensar dessa forma. E por fim, esteja aberta a novas ideias, e não tenha medo de mudar sua opinião, caso daqui uns anos a vontade de ser mãe bater à sua porta, e por fim você decidir que é a sua melhor fase, que é enfim a sua hora, até porque nos dias de hoje, mulheres buscam pelo prazer de ser mãe aos 50 anos. E esteja pronta para um futuro sentimento de arrependimento. Com a maturidade, isso poderá ocorrer com você, então seja dona das suas decisões e, sobretudo, esteja pronta para lidar com as consequências das suas escolhas no futuro.